Olá pessoal, vamos para a nossa live de hoje, esperar e aguardar o pessoal entrar. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo. Vamos fazer a nossa live de hoje, falar sobre mais uma plantinha maravilhosa. Deixar o pessoal entrando aos pouquinhos. Como é que vocês estão? Estão conseguindo aplicar os conhecimentos que a gente deu na última live? Foi útil o conhecimento? Klaus, não entendi nada. Pode ser? Pode acontecer. E aí, como é que tá? Estão tirando bastante proveito aí das nossas lives, das ervas medicinais que a gente está apresentando? Boa noite para quem está entrando agora. Ficou alguma dúvida sobre as ervas passadas que vocês queiram esclarecer um pouquinho hoje? A gente pode estar falando um pouquinho mais sobre as plantas que a gente já conversou e esclarecendo aí algumas dúvidas que vocês possam ter. Boa noite, pessoal. Isso. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Isso, pega o caderninho aí, faz as anotações, que hoje vai ser interessante. Hoje a gente vai falar sobre uma plantinha que pode estar auxiliando nos tratamentos de Alzheimer, e pode estar inclusive melhorando os quadros de Alzheimer também. Prevenção, uso profilático, pode prevenir, e se você tiver ou se você conhecer alguém que tem, você pode estar auxiliando aí no tratamento dessa pessoa com essa planta maravilhosa. Lembrando que eu aqui estou trazendo conhecimento com embasamento científico, não é pura e simplesmente achismo ou qualquer outra coisa. Tudo que vocês quiserem saber, tudo que eu estiver passando aqui, eu já pesquisei, já fiz as minhas pesquisas, tenho mais de 200 artigos científicos no meu computador hoje, cheio de informação sobre alimentação, fitoterapia, ervas específicas, e por aí vai. Então não tenho medo de estar aqui falando o que eu vou falar hoje. Inclusive, se quiserem me boicotar, me boicotem, a vida é assim. Mas eu não vou ficar calado, vou continuar falando sobre as plantas medicinais, certinho? Vamos ver que eu vi uma dúvida aqui atrás. Gostaria de saber quanto de chá de boldo posso tomar por dia. O chá de boldo, eu aconselho você não tomar muito, certo? Porque ele é uma erva que apresenta uma certa toxicidade. Toda erva que tem óleos essenciais, grande quantidade de óleos essenciais, pode apresentar uma fitotoxicidade. Então é interessante aí tomar principalmente para quando você estiver precisando mesmo, o uso pontual dela, aí é mais bacana. Certinho? Espero ter saciado aí essa dúvida. Certo, gente? Então vamos lá, vamos começar sem mais enrolação. Vamos falar então sobre a nossa planta. Essa planta que é considerado uma planta solar, a planta do sol, é uma raiz sensacional, todo mundo tem em casa, todo mundo utiliza, não utiliza nas quantidades boas. Gente, para quem não estiver escutando por agora, às vezes pode ser a sua internet, às vezes pode ser um probleminha de internet, e eu aconselho talvez, então, tentar escutar o que vocês conseguirem aqui, e o que vocês não pegarem, vocês assistem as partes que interessam no vídeo depois que ele for publicado, certinho? Vamos lá. Então, essa planta, ela é originária da Índia, principalmente. Na Índia ela é extremamente venerada, ela é muito utilizada pela medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é a medicina indiana. Eles trabalham com a parte de yoga, eles trabalham com questão também energética. É uma medicinazinha fantástica também, uma das mais antigas no mundo. Inclusive dizem que ela que deu origem à medicina tradicional chinesa. Óbvio, assim como o yoga deu origem ao Qigong e por aí vai. Então a gente teve um contraste, um encontro de civilizações, um encontro de países fantásticos, que foi a Índia, a China e o Tibete. Que são as três, para mim, as três melhores medicinas, as três grandes medicinas do Oriente. Certinho? Bom, essa planta, ela quebra os princípios tóxicos dos laticínios.
né? Por isso que o indiano usa muito. O indiano ele é vegetariano e para quebrar o princípio tóxico do leite, ele tem que utilizar uma erva. E essa erva, meus caros, chama-se cúrcuma, ou açafrão da terra, ou açafroa, ou açafrão falso, tem vários nomes. Né? Vocês provavelmente conhecem, vocês provavelmente utilizam ela no caldo de galinha, né? Vocês vão lá preparar o frango de vocês, vocês utilizam essa plantinha. Né? É a cúrcuma, exatamente, cúrcuma longa. Planta sensacional, fantástica, né? A utilização dela é incrível. Quando eu comecei a estudar a cúrcuma, né, eu fiquei meio pasmo com a quantidade de princípios que ela tem. É uma planta linda e é extremamente poderosa, e eu vou contar mais. Ela não apresenta toxicidade, o que é fantástico. Uma planta não apresentar toxicidade quer dizer que eles testaram em quantidades maiores do que 2,5 gramas por quilo e o paciente não apresentou problema nenhum. Né? Chegaram a dar o equivalente, se eu não me engano, a quase que 500 gramas de cúrcuma para ratos, e eles não sofreram problema nenhum. Eles não tiveram problemas no fígado, não tiveram problemas no rim. Né? Uma erva, então, com uma toxicidade muito baixa ou inexistente. Então, você pode usar, pode abusar da cúrcuma, que não vai te dar problema. Né? Primeira coisa que eu tenho para falar sobre a cúrcuma. Ela tem, o mais importante é a gente coletar dela o rizoma, certo? O que é o rizoma? Rizoma é um pedaço da raiz que vai dar forma a outra planta da cúrcuma. Né? Ela fica meio que entre a terra e a superfície, então você consegue enxergar ela, né, pela superfície, que é o rizoma. O rizoma ele vai ter grande quantidade de princípio ativo, inclusive ele é muito mais escuro, ele tem muito mais cor. Se vocês repararem, o rizoma mancha a tua mão, a raiz não necessariamente mancha. Né? O rizoma é onde tem maior quantidade de curcumina. Curcumina é a substância que mais vai dar efeito, né, fitoterápico na cúrcuma. Certinho? Então, se você for coletar a cúrcuma, esse é o meu conselho, coleta o rizoma. Outra coisa também, se for coletar a cúrcuma, dê preferência para coletar ela na lua nova, tá? No momento onde a gente não tem lua no céu. Por que na lua nova? Vou te explicar o porquê. Basicamente, as plantas e nós humanos também, nós seguimos o ciclo lunar. A Lua é um grande regente dos líquidos, tá? Por isso que as marés são controladas pela Lua. A mesma coisa vai acontecer com as plantas, a mesma coisa vai acontecer com nós humanos. Então, o que acontece basicamente? Quando você tem uma Lua nova no céu, o princípio ativo, todo princípio ativo, vai estar localizado nas raízes. Então, sempre que você quiser estar coletando raízes, eu aconselho a lua nova. Se você for coletar folhas ou partes aéreas da planta, aí eu aconselho você coletar na lua cheia, certo? Se você for coletar cascas, eu aconselho você estar coletando na lua crescente ou na lua minguante, tá? Que são as duas luas onde a seiva e os princípios ativos permanecem na casca. Ok? Primeira pergunta que eu vi aqui que é interessante esclarecer é a diferença entre o açafrão e o açafrão da terra. Primeiro, o açafrão, né, que a gente conhece como o nome real de açafrão, é uma flor, tá? Uma flor espanhola muito utilizada na paella. O açafrão da terra, que é a cúrcuma, ela vem para substituir o açafrão, né, principalmente. Por isso que ela também recebe o nome de açafrão, basicamente. Então, o que seria? O açafrão que os espanhóis utilizam é o estilete de uma flor europeia conhecida como açafrão. Inclusive, ela é bem mais cara, né, do que a cúrcuma. A cúrcuma é muito mais barata, é fácil de você estar plantando, produzindo ela. É, né, uma plantinha que dá muito fácil. Ela é parente do gengibre, certo? Então ela dá na mesma localidade de terreno que o gengibre dá. Então se você planta gengibre em casa, você também pode estar plantando cúrcuma. Se você planta cúrcuma em casa, você também pode estar plantando gengibre, certo? Então isso aí é uma coisinha bacana da gente estar sabendo. Então ficou clara essa ideia das luas?
né? Esses ciclos lunares são importantes para quando a gente vai trabalhar também com a parte da fitoterapia, né? A fitoterapia tem uma vertente dela que é baseada justamente nesses movimentos planetários, tá? Então você tem aí plantas que vão florescer na primavera, no verão, no outono ou no inverno, não é assim? A mesma coisa vai acontecer com questões do ciclo lunar. Você vai ter plantas que vão florescer na lua cheia, plantas que vão florescer na lua minguante, plantas que vão florescer nas luas crescentes, tá? Então, basicamente, o que a lua rege no nosso planeta são microciclos, tá? Então, seriam como microestações do ano, certinho? Vamos lá. Quando a gente fala sobre o açafrão e o açafrão da terra, gente, existe uma diferença muito grande em princípio ativo. O açafrão, que é a flor, não tem, tá? Não tem curcumina. Já o açafrão da terra, ele vai ter grande quantidade de curcumina. Vamos lá. O açafrão é uma plantinha fantástica no quesito. Ela é um anti-inflamatório extremamente poderoso, né? Então o que vai acontecer? A gente já sabe que a curcumina é uma substância aí anti-inflamatória natural e atóxica, né? É aquilo que eu falei. Enquanto você pode estar se intoxicando com o uso de anti-inflamatórios e por aí vai, né? Você com a cúrcuma não tem problema com isso. Então presta atenção. Você tem problema reumático, você tem aí problemas, enfim, não só reumático, mas problemas de contratura, problemas inflamatórios gerais, até mesmo processos inflamatórios crônicos, né, como é o caso da maioria das patologias crônicas. Então, se você tem, no caso, uma pressão alta, se você tem diabetes, se você tem excesso de açúcar no sangue, se você tem tendências à aterosclerose, tudo isso já indica que existe um processo inflamatório crônico no seu organismo, né? Até mesmo a questão da resistência insulínica que a gente estava conversando na última live, né? Gente, isso é inflamação. Excesso de açúcar vai gerar processos inflamatórios. O leite vai gerar processos inflamatórios intestinais, processos inflamatórios sistêmicos. Lembrando que o processo inflamatório inicia no intestino, certinho? Então pode ser que você venha apresentar muitos distúrbios de dor, principalmente dores lombares e dores sacrais, que são muito relacionadas à parte intestinal. Ou você tem artroses, você tem artrite, você apresenta problemas articulares, muitas vezes o início deles é intestinal também. Certinho? Então, lembra que quando eu falei do gengibre ontem, eu ensinei uma receita antirreumática, não foi assim? Nessa receita antirreumática, a gente colocou cúrcuma e a gente colocou gengibre, não foi? Perfeito, essas duas ervas são potentes antirreumáticos, então você está fazendo um baita de um remédio sensacional para estar utilizando aí em casa, certinho? Bom, vamos lá então. Continuando, a cúrcuma ela vai ter um efeito que é na regulação do metabolismo do açúcar no corpo. Tá? Ela vai estar trabalhando proteínas responsáveis pelo transporte do açúcar no corpo. Então você já tem artigos científicos falando que ela é uma erva que vai auxiliar no tratamento da diabetes mellitus, né? Tipo 2, que é o tipo que vem após a resistência insulínica, né? Depois de muito tempo de resistência insulínica, você desenvolve a diabetes tipo 2. E por que isso é interessante, né? Por que isso é bacana? Eu não sei se vocês sabiam, mas o Alzheimer é um tipo 3 de diabetes, né? A gente está começando a catalogar o Alzheimer como um tipo 3. Basicamente, existem 3 tipos de Alzheimer, né? Existe um Alzheimer que seria associado à questão genética, né? Você tem maior propensão a ele, não significa que você vai desenvolver. Significa que você tem um gene chamado ApoE4, certo? E esse gene te deixa muito mais propenso a desenvolver Alzheimer. Né? Então você tem essa parte aí que envolve a genética, você tem uma parte que envolve a contaminação. Então, se você consome muitos agrotóxicos, se você vive em ambiente extremamente poluído, você pode desencadear um Alzheimer por toxicidade. E você tem o Alzheimer associado à síndrome da resistência insulínica, né? Que é o mais comum hoje em dia, é esse aí. Basicamente o que você cria é uma resistência insulínica no cérebro. Tá?
e automaticamente a deposição de placas de uma substância chamada beta-amiloide. Beta-amiloide é uma substância muito parecida com amido, né? Então ela é uma placa pegajosa, né? Quem é da área da medicina chinesa já sabe então que o Alzheimer tem muito a ver com fleuma na mente, né? Não é à toa que os sintomas são extremamente similares ao sintoma da patologia categorizada pelo Maciossia como fleuma anuviando a mente. Ok? Então, para pensar, se você tem a deposição de placas de beta-amiloide, que são placas pegajosas, né, que começam a afetar o cérebro, né, e emaranhados neurofibrilares, né, você tem também isso aí, isso pode gerar um problema seríssimo. E a cúrcuma ela entra para limpar a deposição de beta-amiloide no cérebro. Então você já tem artigos científicos provando que a cúrcuma consegue tirar a deposição de beta-amiloide lá. Olha que sensacional. Sabe aquelas manchas de senilidade que aparecem nos exames de radiografia e por aí vai? Né? Você tem lá o paciente idoso, começa a perder a memória, o médico faz um exame de imagem e vê lá umas manchas de senilidade. Essas manchas senis, elas são deposições de beta-amiloide. Tá? Isso já é um início ou um princípio de Alzheimer. Tá bom? Então, lembra, a cúrcuma tem um poder fantástico para isso. E se você quiser utilizar a cúrcuma para benefício, para tratar o Alzheimer, você pode usar aquela receita que eu ensinei no vídeo anterior, né? Que era o quê? 100 gramas de cúrcuma, certo? 50 gramas de gengibre, 500 ml de óleo de coco, certo? E 5 gramas, de canela. Né? Você utiliza tudo isso em pó, né? Só o óleo de coco que vai ser na garrafinha mesmo, ele líquido, ele óleo, né? Você vai misturar tudo isso no óleo e vai deixar guardado ali na tua despensa, no local onde não pegue sol, certo? Um local onde não esquente muito. Você vai guardar lá por 7 dias. Então, isso aí já é um medicamento para te auxiliar no tratamento do Alzheimer. E eu não tenho medo de estar falando isso, porque eu tenho um monte de artigo que pode me respaldar no que eu estou conversando aqui com vocês. Tá? Isso aqui não é qualquer estudo, não é qualquer coisa. Não estou tirando isso da minha cabeça. Existem estudos e estão lá, basta você ir lá procurar. Não confia em mim? Não concorda comigo? Então, vai atrás. Existe um site muito bom que é o Google Acadêmico. Né? Lá você encontra artigos dos mais diversos. Né? Você é só ir lá e pesquisar, não tem problema nenhum. Certo, gente? Então, como prevenção do Alzheimer, tá aí a dica. A curcumina, ela não é muito bem aproveitada pelo organismo, certo? Então, ela não vai ser absorvida de forma correta, vamos dizer assim. Ela não vai ser muito bem absorvida. O que a gente pode estar fazendo para melhorar essa absorção da cúrcuma? A gente pode estar utilizando, como no caso desse medicamento que eu passei, o gengibre, que o gengibre tem quantidades de piperina que auxiliam na absorção da cúrcuma. Ou você pode estar utilizando a pimenta do reino. Né? A pimenta do reino, você botar ela numa proporção de 10%, né? Então se tem 100 gramas aí de cúrcuma, você pode estar botando, em vez de gengibre, 10 gramas de pimenta do reino. Né? A piperina, ela é uma substância que vai auxiliar o seu corpo a absorver a cúrcuma. Certinho? Então, olha que sensacional. Você vai temperar a tua comida com cúrcuma, bota um pouquinho de pimenta do reino lá para melhorar a absorção da curcumina, para você coletar todos os efeitos benéficos que a cúrcuma pode estar te trazendo. Ok? Uma outra coisa que é fantástica para associar, se você não quiser utilizar o óleo de coco, você não gosta do sabor do óleo de coco, você pode estar utilizando um outro óleo muito bom, que é o óleo concentrado de óleo de coco. Né? Que seria isso? Isso é o MCT, né? Que são triglicerídeos de cadeia média. Você encontra isso em qualquer loja de produto natural. Né? Existem aí várias marcas que estão vendendo, entre elas a Pura Vida, entre elas a Essential. Né? São duas marcas que eu recomendo, porque eu utilizo muitos produtos deles. Né? Então, se vocês quiserem essa dica aí, MCT, que é triglicerídeos de cadeia média, tá? Que são essenciais para o tratamento também do Alzheimer. E quem não concorda comigo e quem acha que eu estou falando bobagem, existe um livro, certo? Que se chama O Fim do Alzheimer, certo? Escrito pelo Dale Bresson. Tá? Dale Bresson é o cara que escreveu esse livro. Ele é um dos maiores pesquisadores hoje no mundo falando sobre Alzheimer.
e ele já descobriu há muito tempo como melhorar os quadros de Alzheimer, né? Como inclusive reverter alguns quadros, tá bom? Pode ir atrás desse livro, esse livro é sensacional. Se você tem alguém aí na tua família que sofre com Alzheimer, que tem problemas de Alzheimer, gente, O Fim do Alzheimer, do Dale Bredesen, tá? Esse é um livro fantástico para você estar lendo. Lá ele vai falar sobre os triglicerídeos de cadeia média, lá ele vai estar falando sobre o glúten, lá ele vai estar falando sobre os laticínios, lá ele vai estar falando sobre os grãos, principalmente, né? Então, para um pouquinho, vai lá, senta a bunda um pouquinho e lê. Esse livro é lindo, sensacional, gosto muito dele. Certinho? Quem usa o gengibre não tem necessidade de usar pimenta do reino, só se você quiser, ok? Então, continuando, vamos lá falar. Eu peguei até mesmo uma folha aqui para eu não esquecer de falar tudo o que essa plantinha tem, né? Então, primeiro, ela trata Alzheimer e ela trata diabetes mellitus. Ela auxilia no tratamento de diabetes mellitus por regular uma proteína responsável pelo transporte e transformação da glicose. Tá? Então, isso aí já está anotado, né? Anotaram aí bonitinho, né? Inclusive anotaram um remédio que eu passei para vocês, né? Esse medicamento fitoterápico lindo. Outra função fantástica. Se descobriu que a cúrcuma, né, ela também tem substâncias, certo? Vermicidas, né, que vão matar vermes. Vai matar verme que está alojado lá no teu intestino. Então, você quer fazer uma limpeza de vermes, você pode estar utilizando a cúrcuma também, juntamente com o dente de leão e com o alho, tá? São 3 substâncias ótimas, substâncias fantásticas para estar lidando com verminoses, certinho? Inclusive, também existem receitas antigas, né, da medicina chinesa para tratamento de verminose com essas plantas. Outra coisa sensacional, tá? Sensacional, que é a cúrcuma, ela tem uma capacidade, né, além de anti-inflamatória, ela tem o antioxidante poderoso. A curcumina também é um antioxidante. E olha só que legal. Você conhece alguém que sofre com problemas de aterosclerose? Você conhece alguém que tem problemas cardíacos? Você conhece alguém que tem colesterol alto? Pois bem, a cúrcuma vai auxiliar na regulação do colesterol, ok? E outra coisa mais fantástica ainda, ela vai evitar a oxidação do LDL, certinho? Então, o problema que a gente tem quando o colesterol, né, com relação ao colesterol, é o problema da oxidação do colesterol. O colesterol, na verdade, é uma lipoproteína, né, sensacional. Seu corpo não funciona sem colesterol, tá? Seus hormônios dependem do colesterol para funcionar. O seu cérebro depende do colesterol para funcionar. O problema do colesterol não é o excesso dele. O problema dele é a oxidação do colesterol. Você tem 2 tipos principais de LDL, certo? Um deles é bonzinho, maravilhoso, seu corpo quer, e o outro deles é uma porcaria e é altamente inflamatório. Ele que vai estar gerando aterosclerose, ele que vai estar gerando problemas aí, cardíacos e enfim. Esse colesterol que eu estou falando, que é o malvado da situação, ele é formado quando a gente começa a consumir em excesso, principalmente açúcar, né, carboidratos em excesso. Então ele é originário, ou seja, a origem dele vem do açúcar e dos carboidratos, ok? Então se você quiser estar tratando aí problemas de colesterol alto, o que eu aconselho primeiro, né, primordialmente, é retirar o açúcar e retirar os carboidratos vazios da alimentação. Acrescentar carboidratos bons, certo? Então a gente tem vários carboidratos bons aí na alimentação. Você pode estar usando a cúrcuma, né, para prevenir a oxidação do LDL e prevenir a deposição do LDL nas artérias, gerando aterosclerose, tá bom? Então, deu para sacar? O que a gente pode estar fazendo? A mesma receita que eu passei para vocês para tratar artrite, para tratar problemas reumáticos, para tratar Alzheimer, né, para auxiliar no tratamento do Alzheimer, você também pode estar utilizando ela para baixar aí o teu colesterol ou para regular o colesterol. Tá bom? Então, anotou bem essa dica? Essa dica é sensacional. Ah, Klaus, eu não gosto de consumir o remedinho que você falou. Não tem problema. Eu gosto muito de fazer uma limonada suíça, né? Não sei se vocês conhecem limonada suíça. Aqui em Brasília, infelizmente, o povo acrescenta leite condensado na limonada suíça.
Para mim isso aí é bobagem, não existe. Para mim limonada suíça não tem leite condensado nem soda, tá? Para mim limonada suíça é você bater a limonada com casca. Então você pega o limão, corta ele em 4, certo? Coloca ele lá na água, numa água gelada de preferência, e bate ele por... Conta até 4, conta 4 segundos, batendo. 1, 2, 3, 4. Para de bater, porque senão você vai amargar ele. Depois disso, coa, certo? Coou, bate ele de novo no liquidificador com raiz de cúrcuma, certinho? Então você pode estar fazendo isso. Aqui em Brasília a gente encontra muito o rizoma da cúrcuma nas feiras, no geral. Né? Eu compro a minha no Ceasa, aqui em Brasília, para quem tem interesse de saber. Né? Volta e meia eu estou comprando cúrcuma. Eu utilizo muito cúrcuma desse jeito que eu estou falando. Eu bato ele nas minhas vitaminas, bato ela na minha limonada. Aí você vai estar fazendo uma limonada extremamente poderosa. Que você vai ter os efeitos da cúrcuma associado aos efeitos do limão e da casca do limão. Tá? Para quem eu aconselho esse suco? Para quem eu aconselho? Esse suco é excelente para quem sofre de varizes, tá bom? Então, se você sofre com varizes ou você conhece alguém que sofre com varizes, passa esse suco para essa pessoa ou toma esse suco. Por quê? Primeiro, a cúrcuma ela tem uma capacidade de eliminar, né, de melhorar a circulação sanguínea e eliminar aí as varizes ou prevenir que novas varizes apareçam. Quando você associa o limão, né, a casca do limão é riquíssima numa substância chamada cumarina. Não sei se você já ouviu falar dessa substância. A cumarina ela também vai ter uma função potente nos vasos sanguíneos e vai prevenir e tratar também as varizes no geral. Certo? Sem açúcar, tá, gente? Açúcar é veneno. Se você açúcar... Gente, esquece açúcar. Açúcar é uma porcaria, uma junção de frutose e sacarose. Não presta, tá bom? Certo? Vamos ter que... Eu falo, né? Para começar a trilhar uma medicina natural, você precisa tirar o vício do teu paladar. Né? Hoje nós somos extremamente viciados nos sabores doces, nos sabores salgados, na verdade nos hipersabores, né? Porque você come uma fruta vermelha que não é muito doce e você fica né? Mas ela é adocicada, ela tem o sabor dela natural. Né? O nosso paladar hoje está muito infantilizado, né? Não no sentido bom da palavra, no sentido ruim da palavra, no sentido que a gente busca esses hipersabores como forma de droga, né? Sendo bem sincero, é uma forma de ludibriar os teus sentidos, né? E tudo que ludibria os teus sentidos é uma droga, certinho? Então para pensar nisso. Vocês já pararam para pensar para que serve a tua papila gustativa? Por que você sente sabor? Já parou para pensar nisso? Qual é a função do paladar? É puro prazer? Eu vou te dizer que Deus não te deu esse paladar aí para você só sentir prazer, não. Deus te deu esse paladar para muitas outras funções, né? Dentre elas, a principal, que é o quê? O seu corpo sabe o que ele precisa. Então, quando você sente vontade de consumir doce, quando você sente vontade de consumir salgados, na verdade, o que você está precisando é o quê? Se sua vontade de comer doces, você está precisando de energia. Seu corpo não está funcionando de forma correta, né? Seu metabolismo está desregulado. Se você está procurando sabor salgado, é porque está faltando sais minerais no teu corpo. Né? Você precisa consumir maior quantidade de sais minerais, seja tomando água de coco, seja consumindo sal marinho não refinado, tá bom? Então fica a dica para vocês. Se o seu paladar, né, se você busca um sabor específico, né, quero sabor doce, você não está querendo comer, sei lá, o sonho da padaria, você não está querendo comer brigadeiro, não. Você está procurando um sabor doce natural. Você está procurando uma abóbora, você está procurando uma cenoura, você está procurando uma beterraba. Você não está procurando o sonho, está procurando bombom. Tá? Então para avaliar bem as tuas vontades. Né? Isso é essencial. Para uma boa saúde, você precisa começar a escutar melhor o seu corpo. Né? Isso aí é uma dica de ouro que eu te dou. Né? Depois que eu comecei a escutar o meu próprio corpo e entender como é que eu funciono, cara, minha saúde foi para um outro nível, né? Para um outro patamar. Impressionante. Então, se conheça. Né? Se eu puder te dar uma dica, se conheça. Certinho? Vamos continuar então.
Né? Para quem perdeu a dica, para quem perdeu a diferença entre o açafrão e o açafrão da terra, pode depois assistir esse vídeo, tá lá no comecinho dele, a gente começou explicando isso. Tá? Pode mastigar a raiz se quiser, lembra que ela tem uma pigmentação muito forte, né? E ela tem um sabor muito forte, ela tem um sabor amadeirado e picante muito forte, né? Bem demarcado. Se você conseguir consumir ela, pode comer, sem problema nenhum, tá? Pode consumir. A minha dica melhor aí que tem é ou fazer um medicamento, né, um óleo medicamentoso, que foi o que a gente ensinou, ou fazer aí essa limonada suíça medicamentosa também para tratar problemas de circulação, ok? Outra coisa sensacional que a cúrcuma tem capacidade de fazer, ela se saiu muito bem em testes duplo cego, certo? Com placebo e cúrcuma e medicamento para controlar a depressão. Cara, os pacientes que tomaram cúrcuma, tá, eles tiveram quase que o mesmo efeito dos medicamentos antidepressivos. Então a cúrcuma tem um poder antidepressivo também nela. Né? Não estou dizendo para você parar de tomar remédio, não é bem assim. Né? Você precisa de um acompanhamento do seu psiquiatra para tá diminuindo as doses do teu medicamento. Mas que a cúrcuma pode te auxiliar a fazer desmame, isso sim. Ela pode te auxiliar nos desmames de medicamentos psicotrópicos. Pode sim. Tá bom? Então, mais uma coisa sensacional da cúrcuma. Então, ela melhora quadros depressivos. Tá? Quem tem problemas aí emocionais diversos pode se beneficiar muito do uso dela. É uma planta linda, maravilhosa. Eu adoro ela também. Né? Essas plantas que eu estou dando nessa semana aí de ervas medicinais são todas plantas que moram no meu coração. Né? Elas têm um lugar especial no meu coração. Tá bom? Continuando então. Outra coisa. A cúrcuma ela também tem um papel cardioprotetor. Ela vai proteger o seu coração. Ela vai auxiliar a blindar o seu coração. Inclusive, para você blindar o seu coração, eu vou recomendar o seguinte. Você vai começar a consumir diariamente cacau acima de 80%, certo? Então, cacau acima de 80% e o uso diário da cúrcuma. Né? Por que eu recomendo cacau? Né? Porque o cacau já tem provas científicas, né? Inclusive o meu pai é uma dessas provas, ele também utiliza o cacau, né? Para regular a pressão. Regular a pressão. O que acontece? O cacau tem uma substância nele, na verdade, que são os óxidos nítricos. Né? São os nitritos e nitratos presentes no cacau. Você tem bactérias na tua boca que são responsáveis por transformar esses nitritos, esses nitratos em óxido nítrico, tá bom? Por isso que muitas vezes, e pouca gente sabe disso, então presta atenção no que eu vou falar, muitas vezes tem pacientes que sofrem de pressão alta só porque usam enxaguante bucal diariamente. Porque matam essas bactérias, que a principal local de ação delas é na boca, certo? Então, por uso de enxaguante bucal, você acaba matando essas bactérias e acaba não produzindo óxido nítrico no corpo. E aí você acaba tendo pressão alta, certo? O óxido nítrico é um potente vasodilatador. Né? Além de ser vasodilatador, ela também é um relaxante muscular e auxilia você a se recuperar após a atividade física. Então, se você tem problemas aí, né, após a atividade física, você começa a ficar muito fadigado, muito dolorido, cara, você pode se beneficiar utilizando o cacau. Né? Olha que legal, cacau. Né? Quem aqui gosta de cacau? Não estou falando de chocolate, né? Que chocolate é só leite, açúcar e manteiga de cacau e um pouquinho de cacau. Né? É basicamente isso. Não sei se vocês sabiam, mas a indústria alimentícia, infelizmente, ela pode colocar o seguinte, ela pode colocar lá cacau 80%, certo? No teu chocolate, mas na verdade, ok? 40% dele é manteiga de cacau. Você sabia disso? E aí os outros 40% que tem lá, os outros 40%, é que são cacau realmente. Né? Então, olha só que baita da sacanagem. Né? Isso é uma sacanagem sem tamanho. Né? Isso é uma pouca vergonha da indústria alimentícia. Né? Quem faz isso, né? Esses produtores, eu não sei quais são as marcas que fazem isso, infelizmente. Né? Provavelmente essas marcas mais usuais, mais mercado mesmo. Né? Então isso é uma baita de uma adulteração de produto e a Anvisa e a vigilância, todo mundo permite essa bobagem, essa baboseira. Então meu conselho, compra nibs de cacau. Nibs de cacau é 100% cacau. Você pode encontrar em qualquer loja de produto natural, certo?
Pode bater ela no teu suco, pode preparar ela, fazer como café, né? Você dá uma quebrada nos grãos, né? Num pilão, joga ela num coador de café e passa uma água quente por cima. Você vai estar colhendo os benefícios do cacau. Você pode mastigar eles. Inclusive, né, durante a TPM é muito comum as mulheres apresentarem vontade de consumir chocolate, não é assim? Vocês já perceberam isso? Então, eu vou contar a real história disso. Não, a mulher não está atrás do sabor doce. Ela não está buscando o sabor doce do cacau, do chocolate. Ela está buscando o sabor amargo do cacau. Porque o sabor amargo controla a descendência do sangue no organismo. Então, para você ter uma menstruação regular, bacana, o cacau pode estar te ajudando também. Tá? Isso é um conhecimento tradicional chinês antigo, que fala sobre o sabor amargo e a atuação dele no sangue. Perfeito? Então, mais uma dica aí legal para vocês, né, que eu acho bacana a gente estar falando do cacau, já que a nossa região produz bastante cacau e o cacau é bem acessível para a gente. Né? Vocês podem estar utilizando cacau em pó, mas tem que ser 100% cacau, tá bom? 100% cacau, beleza? Para não ter dúvida, para não ficar receoso, compra o nibs de cacau, que é basicamente a amêndoa do cacau torrada quebrada. Tá? Isso aí é a melhor coisa que você pode fazer. Meus pacientes que moram em Porto Seguro, né, meus pacientes dessa minha terra querida, vocês podem se beneficiar muito comprando cacau direto do produtor. Né? Então, se vocês conhecerem alguém que produz cacau, compra nibs de cacau ou castanhas de cacau com esses produtores. Né? Você vai estar fomentando aí, você vai estar melhorando a agricultura familiar, né? E por aí vai. Vai ter uma série de benefícios também para a região e não só para a tua saúde. Beleza, gente? Vamos continuar falando então sobre a cúrcuma? Vamos? Né? A gente foi lá, viajou no cacau, foi lá para a costa do Brasil, né? Foi lá para a região cacaueira do Brasil. Bom, outra coisa que também é ótima da cúrcuma é a capacidade bactericida que ela tem. Né? Então ela também vai matar bactérias, ok? Ela mata bactérias perversas, tá? Principalmente as perversas. E você pode utilizar o óleo essencial da cúrcuma, tá? Como antibiogênico natural. Então, se você misturar um pouquinho na água e, por exemplo, fazer uma ducha vaginal com a cúrcuma, você pode estar tratando quadros como candidíase. Né? Isso também é um conhecimento tradicional chinês. Né? A cúrcuma vai estar atuando como antifúngico e antibactericida. Certinho? Tranquilo? Estão entendendo? Tá dando para sacar? Estão gostando do conteúdo? Né? Graças a esse conteúdo que eu estou lançando aqui semanalmente, o pessoal está gostando muito. Eu estou achando que vocês estão me inspirando, na verdade, a fazer um curso, né? A tentar lançar um curso, talvez na próxima semana, um curso só sobre essas ervas medicinais, sobre o uso correto delas, sobre o entendimento, né, dessas ervas a fundo, o preparo, que também é extremamente importante a gente saber preparar as plantas, né? Saber preparar, utilizar elas da melhor forma possível. Então, talvez aí em breve a gente já esteja anunciando um curso, tá? Ainda não sei ainda como é que a gente vai estar fazendo, mas não se preocupa, vocês vão estar participando dele, eu espero, né? Porque vocês estão me incentivando muito a fazer isso. Né? Eu estou ficando cada vez mais alegre, mais contente, né? O meu coração fica quente ao saber que vocês estão interessados, né, nesse tema que para mim é primordial, é fantástico, e eu tenho uma paixão assim incrível. Eu transpiro fitoterapia e naturopatia, né? Bom, gente, estão entendendo? Então, que bom, estou gostando muito dos comentários. Né? Lembra de compartilhar com seus amigos esse conhecimento. Se você quiser, manda para eles esse conhecimento aqui. Pode compartilhar com todo mundo que vocês puderem. Esse vídeo vai ficar 24 horas no ar, tá? Outra coisa boa que a gente tem para falar sobre a cúrcuma, né? A cúrcuma, se você é estudante, se você tem dificuldade para aprender, né, a cúrcuma pode te beneficiar muito. Ela não vai só beneficiar pacientes com Alzheimer, tá? Ela também pode estar te beneficiando, melhorando sua capacidade cognitiva, ok? Ainda mais se você tomar juntamente com a cúrcuma uma coisinha chamada ômega 3. Né? Conhece o ômega 3? Ômega 3 é óleo de peixe. Né? Antigamente você dava ômega 3 para as pessoas numa coisinha chamada óleo de fígado de bacalhau. Já ouviu falar disso?
provavelmente você já tomou, né? E se você ouviu eu falando isso, você torceu a cara assim e falou, né? Pois é. O óleo de fígado de bacalhau é riquíssimo em ômega 3, é riquíssimo em vitamina D3, tá? Em vitaminas A, vitamina E, vitamina K2, tá? Porque grande parte dessas vitaminas que são lipossolúveis, né, elas se mantêm lá no fígado da pessoa. Né, da pessoa é ótimo, né? Do animal. E no caso, o óleo de fígado de bacalhau é sensacional para melhorar a capacidade cognitiva, tá? E entendimento. Então, se você não quer tomar óleo de fígado de bacalhau, pelo menos toma ômega 3, tá, gente? Tá? Pelo menos ômega 3. Então, isso aí vai te ajudar muito, muito. Também vai ajudar os pacientes com Alzheimer, tá? Pacientes com demência senil, pacientes com dificuldade cognitiva, né? Pacientes com, enfim, tudo que estiver afetando a mente e o cognitivo, você pode estar se beneficiando com a utilização da cúrcuma, ômega 3, óleo de fígado de bacalhau, as vitaminas A, vitamina E, vitamina K2, todas essas vitaminas são extremamente importantes também para o organismo, tá bom? Uma outra coisa também, vou até, né, fazer aqui uma propaganda bacana, que é sobre você consumir caldo de ossos diariamente, ou pelo menos umas 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana. Né? O famoso mocotó que se comia há muito tempo. Gente, isso também tem um poder fantástico para auxiliar pacientes com Alzheimer, fantástico para tratar pacientes com debilidades gerais. Né? Você dá aquele negócio para um paciente idoso que está postergado, ele levanta, tá? Eles chamam de levanta defunto esse negócio. Né? Caldo de osso é excelente para manutenção da saúde, para manutenção cognitiva, para saúde intestinal, certo? Você tem micronutrientes ali, ó, sensacionais para a parte intestinal, né? Para enriquecer a tua microbiota, para melhorar as tuas articulações, melhorar a tua pele, melhorar o teu cabelo, melhorar o teu cérebro, tá? Salvar o teu coração, basicamente tudo isso aí. Certinho? Demência senil, Jailton, é quando o paciente chega a uma idade avançada e ele começa a esquecer, ele começa a ter perda de memória, começa a ter lapsos de memória. É um dos estágios iniciais aí do Alzheimer muitas vezes, tá bom? E assim, eu tenho uma amiga, quem é de Brasília pode se beneficiar muito. Tem uma amiga aqui em Brasília que ela produz esses caldos de ossos, inclusive eu consumo bastante, né? Que é a Cozinha de Pedra. Quem quiser seguir no Instagram, eles têm. Qualquer coisa eu posso estar mostrando depois para vocês direitinho. Né? Posso estar colocando num stories para vocês estarem acompanhando. Né? Gente, não tem problema ser gordo, tá? O caldo. Não tem problema. Gordura não é problema. Tá bom? O que é problema é açúcar, carboidrato e essas coisas. Gordura não é problema. Se gordura fosse problema, o leite materno não seria 80% gordura. Tá bom? E imagina só, você está dando leite materno para uma criança onde 60% é gordura saturada. Tá? E a gordura animal, a gordura do mocotó é saturada. Então não tem como alguém me convencer de que gordura saturada faz mal. Tem como você me convencer de que gordura vegetal, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, né? Esses óleos são uma porcaria. Tá? Se você tem eles em casa, faz o seguinte... Dá para aquele teu vizinho que toca música ruim todo dia, todo domingo de manhã, chega, bate na porta dele e entrega todos os teus óleos de cozinha para ele. Fala, olha, eu pensei em você, você é uma pessoa tão querida, trouxe tudo para você. Né? Pensa nesse pessoal. Mas você evita dar esse tipo de óleo para tua família, evita utilizar esse tipo de óleo. Né? Ele é um dos maiores causadores de aterosclerose, ele é um dos maiores causadores de problemas cardíacos. Tá? Não é bom, não presta. Tá bom? Principalmente o canola. Né? O óleo canola é um dos mais perigosos para o coração. Certinho? O azeite de oliva é muito bom. Tá? O azeite de oliva, se você for consumir ele cru, tá bom? Você não vai cozinhar o azeite de oliva. Quando você atinge 80 graus Celsius na frigideira com o azeite de oliva, ele vira a mesma coisa, tá? Que o óleo de soja, o óleo de canola, ele vira a mesma coisa. Tá bom? Certinho, gente? Bom, gente, essas são as minhas dicas, então, de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Quero que vocês compartilhem o máximo possível esse vídeo. Né? Quero que vocês ajudem o máximo possível de pessoas. Tá? Não se preocupa. A gente vai falar sobre outras plantas. A gente vai ter tempo aí para continuar
essa semana, tá? A gente vai manter aí até terça-feira. A gente vai falar sobre várias plantinhas aí ainda, tem muita coisa para a gente estar complementando aqui, tá? Podemos falar sobre óleo de coco, sobre a linhaça, que também são coisas fantásticas para a saúde, né? São alimentos sensacionais. Inclusive, a linhaça tem uma substância chamada lignana, tá? Você pode pesquisar isso. Essa substância é um anticâncer muito poderoso, extremamente poderoso. Além de ter na composição dela ômega 3 e ômega 6 em equilíbrio, até maior quantidade de ômega 3, tá bom? Então, essa última dica aí para vocês de hoje, certinho? Se você perdeu, não tem problema, o vídeo vai ficar disponível 24 horas aí, você pode assistir depois de novo, certo? Gente, muito obrigado por estarem aqui presentes, muito obrigado por estarem aqui hoje, né? Obrigado por me darem esse apoio, né? Essa iniciativa, assim, não é fácil estar expondo aqui a minha cara, estar falando isso. Eu sou uma pessoa meio tímida, né? Por mais que não pareça, eu sou meio tímido. Amanhã a gente vai ter mais uma live às 19 horas também. Eu espero vocês lá, tá? Eu espero estar vendo vocês mais uma vez, né? Eu estou extremamente orgulhoso que vocês estão aqui assistindo, né? Vocês estão aqui fiéis, acompanhando esse cara aqui, às vezes, né, sem saber muito bem o que falar, mas falando. Certo, gente? Muito obrigado. Um beijo do mago para vocês. E lembrando, em breve talvez vai vir um curso aí, né? Espero que eu possa contar com a colaboração de vocês aí, certinho? Beijo, gente. Um beijo do mago. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma ótima noite para vocês.